Aleluia. Ô Jeff, eu confesso, cara, que a gente ia mais uns ali, viu? A gente ia mais uns ali, e aí ficou até, porque eu estava no clima aqui demais, aleluia. Como é bom, Senhor, poder te louvar. Como é bom, Senhor, apesar das circunstâncias, apesar, Deus, de todas as coisas tão diferentes nesse último ano, nesses últimos dias. Mas uma coisa, Deus, é certo e nós podemos fazer. É sempre te louvar, é sempre te adorar, orar ao Senhor, porque são estas coisas que fazem mudar o ambiente, mudar as circunstâncias. À luz da Tua palavra, Deus, nós podemos nos lembrar de todas as vezes em que o Senhor operou milagrosamente através da fé, da disposição, da entrega, do avanço do Teu povo, Senhor. Cadeias foram quebradas, estremecidas, grilhões arrebentados, quando os Teus servos, mesmo num cativeiro, numa prisão, adoravam o Senhor, louvavam, cantavam ao Senhor, e o Senhor livrava-nos do cativeiro. Podemos nos lembrar, Senhor Deus, de batalhas entre reis, entre nações, quando o Teu povo, Deus, em adoração, louvando, cantando ao Senhor, o Senhor confundiu toda uma coalizão de exército inimigo e lhes deu de maneira sobrenatural a vitória. Nem precisaram lutar, mas precisaram se colocar na posição. E assim que nós nos colocamos nessa noite, Deus, em cada lar, aqui, Deus, aonde estiver o irmão espalhado sobre essa terra, um filho do Deus vivo, um soldado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor dos Exércitos, que se levante, Deus, com ousadia, que se levante, Deus, com fé, em louvor, em adoração, em oração, e o Senhor nos conduza às vitórias que o Senhor tem preparado para nós. Se você crê, diz amém. Amém. Recebe aí. Abre a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 12, a parte B desse versículo, essa experiência do apóstolo Paulo, que eu já disse aqui outras vezes, um grande vulto aí do Novo Testamento, alguém poderoso no Senhor, realizando grandes obras, grandes feitos, grandes realizações no nome de Jesus Cristo, mas que tinha consciência de quem ele era, de onde ele estava e de onde ele aonde ele deveria chegar. E é essa experiência do apóstolo Paulo que o Senhor quer comunicar com cada um de nós nessa noite. Então vem comigo, abre aí em Filipenses no capítulo 3, a partir do verso 12, na parte B do versículo, que começa dizendo assim: até agora ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja. Continuo trabalhando. No verso 13 ele diz: não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto devia ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir numa única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. E o tema desta mensagem é: prossigo para o alvo. Certa vez eu ouvi uma expressão do apóstolo Luiz Hermínio, que ele disse assim: não importa como você começa uma coisa, o mais importante
é como você termina esta coisa, esta jornada. Muitos são os que iniciam bem uma carreira, iniciam bem uma jornada, empolgados, incentivados, incendiados, mas nem todos estes que começam dessa forma chegam ao final da jornada da mesma maneira. Ou até pior, uma grande parte destes que começaram assim engajados vão esmurecendo, vão desanimando, vão desvanecendo, esfriando, ao passo de não completarem essa jornada. Eu posso te dar alguns exemplos do dia a dia. Eu posso citar os universitários. Eu, quando comecei a fazer a faculdade de Ciências Contábeis, a minha turma começou com muitos alunos, quase que dá um over na sala de aula. Mas, ao fim de 4 anos, a quantidade de pessoas que formaram naquela turma foi pelo menos 2 vezes, quase 3 vezes menor do que aqueles que começaram. Antes desse curso de contabilidade que o Senhor me permitiu fazer, aqui mesmo na região, na extinta Facdesco, eu comecei a fazer um curso de TI, Tecnologia da Informação. Também foi a mesma coisa, fizemos vestibular, entramos super motivados, mas esse foi ainda pior, porque essa turma fechou, sobraram pouquíssimos alunos, de maneira que a faculdade não conseguia manter aquela classe, aquele curso, para aquele semestre, com aquela quantidade de alunos. Se eu não me engano, foram 3 ou 4 alunos, dos quais eu e meu irmão fazíamos parte daqueles que queriam dar continuidade. Então perceba, muitos começam, mas nem todos terminam. Eu posso dar um exemplo que você, homem, vai entender muito bem. Jefinho, esse aqui você vai entender top, cara. Olha só, o Campeonato Brasileiro agora é 2020. Alguns times começaram muito bem, lideraram o campeonato por boa parte. O São Paulo, ele liderou por várias rodadas, terminou o ano de 2020 como o time do Brasileirão, o time admirável, o futebol vistoso, mas virou o ano e não manteve o mesmo ímpeto, não manteve a mesma intensidade, a mesma constância. Pelo contrário, oscilou, tornou-se inconstante. E aquilo que parecia inimaginável, aquilo que parecia quase que impossível, falando do time que foi campeão, que estava tantos pontos atrás, faltando poucas rodadas para o término do campeonato, foi esse time, que eu não vou te dar a moral, Jeff, de falar o nome dele, mas foi esse time, é brincadeira, é o Flamengo, é quem foi o campeão, porque terminou bem aquilo que começou. Entende que mais... O pessoal fez uma brincadeirinha aí, colocou a soma do placar agregado entre os jogos de São Paulo e Flamengo, uma diferença, se eu não me engano, de 11-3 a favor do São Paulo, somando o placar agregado, mas no final, quem levantou o caneco foi o time rubro-negro. Então, isso só mostra para a gente como é importante terminar bem. Alguns cristãos também começam bem esta jornada, esta caminhada com o Senhor, mas nem todos terminam ela da maneira como deveria terminar. Se a gente olhar à luz da Bíblia, nós vamos ver alguns homens e mulheres de Deus que começaram bem essa jornada, mas que no decorrer, ao longo do percurso, não suportaram. Aqui eu posso dar um exemplo das virgens, da parábola das virgens, que tinham as virgens prudentes e tinham também as virgens tolas. Todas elas começaram bem, todas elas estavam no lugar certo, com a postura correta, virgens, esperando pelo noivo, mas apenas parte delas, apenas 5 delas terminaram bem essa jornada, porque elas avançaram para o alvo, se manteram constantes, fiéis e puderam entrar no gozo com o noivo. Aí eu posso lembrar aqui do rei Saul, que
foi ungido, começou profetizando, começou cheio da presença de Deus, mas que depois foi declinando até a sua morte, completamente atribulado, não resistiu à caminhada. Poderia falar aqui também de Simão Mágico, que se converteu ao cristianismo, que desejou ser batizado pelo Espírito Santo, mas agiu de maneira leviana, foi repreendido pelo apóstolo Paulo, e depois nunca mais ouvimos falar deste homem. Ananias e Safira, que embora observaram o agir dos demais membros da comunidade e tentaram fazer algo nobre, mas que não foram honestos na sua participação e foram arrancados dessa terra. Então, irmãos, essa é uma mensagem que aponta para a necessidade que nós temos, assim como o apóstolo Paulo, esse grande nome do Novo Testamento, que entendia que ele precisava prosseguir para o alvo, entendia que ele precisava se manter firme, porque ele mesmo dizia que poderia ser encontrado desqualificado depois de ter pregado a muitos. Não seria diferente comigo e com você. Então precisamos estar atentos nessa caminhada, nessa jornada, para a gente não apenas começar bem, mas para a gente terminar bem. Só recebe o prêmio quem chega até o fim, quem se esforça para alcançar o seu objetivo. Olha só o que o mesmo apóstolo Paulo fala quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versos 7 ao 9, ele diz assim: vocês estavam indo tão bem. Olha como eles começaram. Paulo está falando para os Gálatas: vocês estavam indo tão bem. Que foi que aconteceu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? O que foi que aconteceu? O que está impedindo vocês de seguirem a verdade? Quem é a verdade? Jesus Cristo diz quem é a verdade. Ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qualquer coisa que venha até nós, que nos impeça de seguir nessa trajetória, nessa caminhada, qualquer coisa que venha para nos deter, para nos frear, para embotar as nossas mentes, os nossos corações, o que está impedindo de seguirmos esta jornada? E ele diz assim: certamente não foi Deus. Não foi Deus, nada que vier para nos roubar a atenção de Deus, nada que vier para nos tirar do alvo, do propósito, do foco, com relação ao Senhor, com relação à nossa caminhada, nada disso vem da parte do Senhor. Por mais belo que você talvez julgue ser esta coisa, por mais nobre que seja talvez alguma ação, alguma coisa que você esteja fazendo, mas que honestamente você percebe que está te impedindo de prosseguir, de avançar com o Senhor, esta coisa não vem de Deus. Basta, e ele termina esse versículo 9 e diz: basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. E aí eu posso dar um outro exemplo bíblico do que diz respeito ao fermento. O povo de Deus, quando foi comissionado, quando foi arregimentado, quando foi separado para ser a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, o Senhor lhes deu um alvo, um objetivo, que era chegar a Canaã e conquistar aquela terra e ser padrão para as nações, para que todos os outros povos vissem e testemunhassem que só o Senhor é Deus, que Deus é bom. Essa era a missão do povo de Deus. Mas, ao chegar na terra prometida, muitos daqueles povos não puderam ser derrotados e desapossados de Canaã de imediato. Alguns destes ficaram para que Israel se fortalecesse ainda mais e depois completasse a sua jornada, prosseguindo o alvo e destronando todo rei e todo povo idólatra que vivia naquela região. Mas apesar disso, o que a gente vê é o povo de Israel depois se acostumando, se moldando aos costumes dos cananeus, dos pagãos que viviam naquela região.
E aí a gente conhece à luz das Escrituras qual é o saldo, qual é o resultado desse tipo de fermento, né, que eles tomaram naqueles dias. Qual é o fermento que hoje tem chegado até nós? O que é aquilo que o Senhor já mandou a gente dar cabo, já mandou a gente renunciar, mas que ainda a gente segue insistindo em manter, em guardar, e que nos afasta de Deus? Você sabe, o Espírito Santo há de ministrar no seu coração, e de testificar, de, bradar no seu interior. Escute o Espírito Santo, renuncie todo fermento que pode levedar essa massa, e te impedir de completar bem a carreira. Voltando para o nosso texto base, esse texto de Filipenses, o texto fala para a gente esquecer o passado. Olha só: até agora ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou e quer que eu seja. E ele diz: não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto devia ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa. Qual é a concentração de energia? Quais são os passos que o apóstolo Paulo está dando aqui para prosseguir para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação? Primeira coisa ele diz aqui: esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Quando ele fala de esquecer o passado, a gente pode ver isso de duas formas: esquecer dos meus traumas, esquecer das marcas, do tempo da ignorância, porque o próprio Senhor nos ensina isso. O Senhor diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo. O Senhor pega todas essas coisas e lança no mar do esquecimento. Então, para que eu prossiga para o alvo, eu preciso deixar tudo aquilo para trás. Toda marca, todo trauma, toda dor, toda mentira, todo engano, tudo isso que tenta embotar as nossas mentes, que tenta nos sabotar as nossas emoções, para nos impedir de acessar as verdades preciosas, poderosas e profundas em Deus. Eu preciso me esquecer destas coisas e crer que Deus é bom, e crer que Ele é galardoador, e crer no seu sacrifício, crer no seu sangue derramado, vertido naquela cruz, que me lava, que me limpa, que me purifica. Eu preciso me esquecer dessas coisas que ficaram para trás, porque Ele me ama, Ele tem planos bons ao meu respeito. E além de esquecer as coisas que ficaram para trás, nesse sentido das marcas e dos traumas, também deixar o passado de um saudosismo irresponsável, que aponta para as glórias do passado, e que nos faz sentar, quando a gente se acostuma com uma coisa, confortavelmente, por glórias que vivemos no passado, e que nos atrapalha, nos impede de prosseguir. Mais uma vez eu posso usar o exemplo aqui do futebol. Quantos clubes vivem de uma glória que se passou, de décadas e décadas atrás, mas que não progrediram, não continuaram a avançar. E embora num passado viveram grandes glórias, alcançaram grandes títulos, agora amargam constantes rebaixamentos. Por quê? Porque parte da torcida e da sua diretoria apenas vive de um saudosismo irresponsável de uma glória do passado. Quando eu me esqueço das coisas que para trás ficam, eu me esqueço dos traumas, das marcas, mas eu também não me prendo apenas às experiências boas no passado, experiências que sim, podem nos ajudar a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas que por si só não têm um fim em si mesmas. Elas não irão garantir o nosso futuro, elas não vão garantir o nosso progresso, elas não vão garantir essa constância com Deus. Pelo contrário, à luz das Escrituras, nós vimos exemplos daqueles que começaram bem e ficaram presos a essas glórias do passado, mas no presente
não agiram com responsabilidade, não agiram com obediência, com diligência, não prosseguiram, não avançaram, e por isso não terminaram bem. E ele segue nessa construção de prosseguir para o alvo, dizendo também, avançando para as coisas que diante de mim estão, ou como na versão que nós lemos aqui, aquilo que está à frente. Ele está falando de um avanço, ele está falando de um progresso. Certa vez eu li um livro do Luciano Subirá, e ele falava sobre isso, sobre essa ascendência, sobre esse crescimento na caminhada. E eu guardo essa palavra no meu coração, e eu quero que você guarde no seu coração também. Ele disse que não existe estagnação do ponto de vista espiritual. Não existe isso. Na nossa vida com Deus, nessa jornada, aprenda, ou é ascendência, ou é crescimento, ou é declínio, é ladeira abaixo, não tem estagnação do ponto de vista espiritual. Por isso eu preciso avançar para as coisas que diante de mim estão. É o progresso. Paulo, ele chama a atenção, eu acredito que é Paulo, quando escreve aos Hebreus, ele chama a atenção por conta do regresso. Abre sua Bíblia aí, em Hebreus, no capítulo 5. Nós vamos ler o verso 12 desse texto. Hebreus 5:12. Vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo, e já deviam estar ensinando aos outros, mas, em vez disso, vocês estão regredindo. Há muito tempo estamos servindo a Deus, nós já deveríamos estar numa instância de ensinar aos outros, mas ao invés disso, olha a denúncia do autor aos Hebreus. Vocês estão regredindo, a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas, que só podem beber leite, sem idade suficiente para alimento sólido. Essa é uma denúncia do autor, de alguém que, apesar do tempo, já deveria estar ensinando. Esse alguém ainda necessita ser ensinado, mesmo das coisas mais básicas, mais elementares, como alguém que ainda necessita do primeiro leite, do leitinho. Se na nossa vida física, orgânica, não é assim, nós crescemos e passamos e entramos num novo estágio, né, numa nova etapa, para um alimento mais sólido. Qualquer bebê, ele sai do leitinho, daqui a pouco ele está na papinha, no pastoso, daqui a pouco ele está com o alimento inteiro e ele mesmo está na mastigação. Qualquer criança caminha assim, nesse progresso. Na nossa vida espiritual também é assim. É o que o apóstolo Paulo vem ensinando. Eu já li os textos aqui, tanto em Filipenses quanto em Gálatas. Agora o autor dos Hebreus está nos ensinando a progredir, a seguir em frente. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto base. O texto de Filipenses. E além então de avançar para as coisas que estão diante, ele ensina também a prosseguir para o alvo. Ou seja, esforço-me para chegar ao fim. Esse deve ser o meu e o seu esforço. Envolve renúncia, envolve sim transpiração, envolve todas essas coisas, para que a gente possa então chegar ao fim. E tem o texto em Hebreus 12:1 que diz: afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. Olha o que o autor está dizendo aqui, irmãos. Para a gente se esforçar para chegar ao fim, para a gente se afastar de qualquer coisa que nos torne vagarosos. O que está te atrasando aí? O que está te enroscando? O que está te freando? O que está te impedindo viver nessa dimensão, nesse fluir com Deus?
Qual é o pecado? É tempo da gente se esforçar e largar a mão dessas coisas. Especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós, para mim, para você, para cada um de nós. O Senhor propôs uma corrida. Se desenrosca dessa tralha toda e se esforça, corre com perseverança, persegue esse prêmio, para que então você chegue neste final aqui, como o apóstolo Paulo retrata em Filipenses, e receba o prêmio da soberana vocação. Que prêmio é esse, irmãos? É a recompensa, são as bênçãos do Senhor, guardadas para aqueles que lhe obedecem, reservada para aqueles que são fiéis, que são tementes, para aqueles que não voltam atrás, para aqueles que não voltam à lama, para aqueles que não voltam ao vômito, para aqueles que não sucumbem, para aqueles que não desistem, para aqueles que são fortes, que são corajosos. Estes sim alcançam o prêmio, recebem a recompensa e todas as bênçãos que vêm do alto. Eu posso dar o exemplo aqui da minha esposa, a pastora Taine. Quanto tempo ela vem caminhando naquilo que a gente vem batendo na tecla aqui e chamamos de caminho de volta, para prosseguir para o alvo, renunciando todas as coisas, considerando a vida dela nada, para que a vida de Deus seja exaltada, engrandecida, glorificada. Um caminho, irmãos, de consertos, um caminho de perdão, um caminho de renúncias, um caminho de consertos. E por mais difíceis, desafiadores, confrontantes que eles fossem e são, ela tem colhido e recebido a recompensa, as bênçãos que o Senhor prometeu por prosseguir, por não estagnar. Logo no início da nossa conversão, eu já testemunhei algumas vezes aqui, eu e a minha esposa, nós somos tremendamente abençoados, galardoados pelo Senhor, por iniciarmos a caminhada, a jornada com Ele, e o Senhor nos permite engravidar, porque não podíamos. Mas repare, nós não paramos por aí, poderíamos estar completamente satisfeitos com esta bênção. Este era um sonho muito grande nosso. O gerar, a paternidade, a maternidade era algo muito forte, que desejávamos muito. E ao conseguir tamanha dádiva, poderíamos, como tantas outras pessoas, como tantos outros exemplos bíblicos, como tantos outros exemplos ao nosso redor, nos embriagar com essa bênção e nos estagnarmos ali e deixar de acessar tesouros inestimáveis escondidos em Deus. Mas só foi possível acessar, e temos acessado, e eu creio que ainda é muito pouco, é só a ponta do iceberg, daquilo que nós podemos acessar em Deus, porque não paramos, continuamos em movimento. Ela tinha um sonho de ter um sorriso, assim, sabe, um sorriso branco, um sorriso com os dentes tudo bonitão, tudo arrumado. Poxa, Deus honrou ela. Ela tinha um sonho de ter um automóvel, um carro específico. Estava lá no mural dela, lá no quadro dos sonhos, das orações. E o Senhor contemplou. Tem recebido o prêmio. Por quê, irmãos? Porque tem prosseguido para o alvo. Cada vez que nós nos despimos de nós, cada vez que nós damos mais um passo neste caminho de ascendência, cada vez mais nos aproximamos de Cristo, e a luz dele revela as nossas sujidades, e quanto mais nós nos despimos de nós mesmos, entendemos a nossa dinâmica, aquilo onde escorregamos, vacilamos e renunciamos, quanto mais recebemos o prêmio do Senhor. Essa não é a exclusividade dela, mas o Senhor garante isso para mim e para você. Quer receber esse prêmio? Não pare, prossiga para o alvo. Vai fazer um ano de pandemia,
um ano vai se completar, e a gente estava com tantas expectativas, todos os cidadãos sobre a face da terra. Aqui no nosso país veio a vacina, a gente está esperando as coisas melhorarem, mas daqui a pouco vem mais decretos, e é colapso da saúde, é isso, aquilo, outro. E quantos nesse inteirinho, irmãos, quantos valentes esmoreceram, entregaram as pontas, sucumbiram, interromperam o processo, não caminharam, não prosseguiram para o alvo. Eu quero terminar aqui, Jeff, com esses dois textos, um em Josué 22:5 e outro em Jeremias 29:11. Josué, no capítulo 22, no verso 5, a palavra do Senhor diz assim: Josué instruindo o povo de Deus quanto aos planos de Deus. E ele disse: sigam o plano que Ele tem para a vida de vocês. Sigam, prossigam para o plano que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem sabe os planos que Ele tem ao nosso respeito. E olha só o que o Senhor fala através do profeta Jeremias, em 29:11. Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. São planos de bem. Não são planos de sofrimento, não. Eu lhes darei aquilo que mais desejam. O que é hoje que você mais deseja no Senhor? O Senhor está falando aqui para o seu povo naquela época, que se eles seguissem os planos de Deus, Deus lhes permitiria, porque Deus é quem sabe esses planos, e são planos de bem, não são planos de sofrimento, e o Senhor nos daria aquilo que mais desejamos, um futuro de paz em sua própria terra. Essa é a promessa do Senhor, de nos dar paz, e é uma paz que excede todo entendimento. Não é uma paz, a ausência de problemas, a ausência de guerras, a ausência de conflitos, mas é uma paz que só o Senhor nos dá, mesmo em meio a todas essas adversidades, mesmo em meio a todas essas incertezas. Mas ei, não para, continua. O que é que está te enroscando? O que é que está te embaraçando? Qual o pecado está te assediando e te afastando para longe dele e dos seus caminhos? Persevera, eu quero te convidar a perseverar nessa noite. Se desenrosca, confessa ao Senhor, rasga o seu coração. Não para, não para. Você talvez tinha uma expectativa com a vacina, com alguma forma aí do homem para resolver essa pandemia. Ela não está acontecendo, pelo menos não na instância que nós queríamos. Mas ei, deixa eu te falar, não para, não desista, persevere, continue, ore ao Senhor, louve ao Senhor, prossiga para o alvo. Não é nada lá fora que vai resolver a minha vida, a sua vida. Ei, sabe essa ansiedade, sabe talvez a depressão que você esteja passando, toda essa dificuldade, você não vai achar quem resolva para você lá fora. Não são apenas consultas, não são apenas remédios, não é nada disso. Quem vai poder te dar paz nessa terra, nesta Canaã da nossa alma, essa paz que buscamos, que tantos têm buscado nos remédios, nos ansiolíticos, eu e você as encontraremos e seremos recompensados quando buscarmos no Senhor, que é tudo em todos. Busque a Ele. No início deste culto, eu orei e eu trouxe à existência a palavra de Deus, no que diz respeito à ação sobrenatural de Deus, quando homens, pessoas, nação, buscou ao Senhor em adoração, em louvor, em oração. Eu posso falar do apóstolo Pedro na prisão, e toda a igreja orava por ele, e ele foi liberto. Um anjo foi lá e fez ele passar por 4 grupos de sentinelas e o libertou da prisão. Paulo e Silas, quando estavam presos, e eles começaram a louvar e a cantar, e todos os presos ouviam eles cantando,
E aí, de repente, veio um grande terremoto que abalou os alicerces daquela prisão. As portas se destrancaram, os grilhões caíram. Os grilhões caem quando nós louvamos e adoramos o Senhor. Eu contei aqui um exemplo lá se eu não me engano, em Crônicas, quando o rei sai para uma batalha e o povo começa a orar e o Senhor intervém naquela batalha. Por isso eu quero aqui com você ainda nessa noite adorar e louvar o Senhor. Queremos expressar essas verdades a Deus com os nossos lábios, declarando o quanto nós o amamos, declarando sim a minha fraqueza, declarando sim os meus pecados, o quanto eu sou falho, o quanto eu sou pecador e o quanto eu preciso dEle. E Ele estende a sua mão e Ele me ajuda nesta caminhada, nesta jornada, porque Ele nos quer bem, Ele quer o meu e o seu bem. Então não desista, não é lá fora, é no Senhor que você vai encontrar as respostas para a sua vida, as recompensas, o gozo, o deleite, a satisfação, a realização. Não está em nada lá fora, só está no Senhor. Eu quero te convidar, enquanto nós louvamos ao Senhor, a adorá-lo também com os dízimos e as ofertas. Vai aparecer aí na sua tela, aqui embaixo no rodapé, a forma como você pode expressar louvor ao Senhor. Vai ter o número da conta da igreja, tem um QR Code, tem também um CNPJ, juntamente com os dados bancários. Esse CNPJ é a nossa chave Pix, você também pode contribuir desta maneira. Então, louvemos ao Senhor com os nossos lábios, com as nossas contribuições, em nome de Jesus. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te penso. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E com aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Aleluia. Sim, Deus, nós te pertencemos, Deus.
e em Ti confiamos e prosseguimos, Pai. Recebe, Deus, cada expressão dessa de amor, de fidelidade ao Senhor. Deus, recebe este culto racional, recebe, Deus, estes sacrifícios oferecidos em cada lar, e os abençoe, e os recompense, Deus, torne-se galardoador daqueles que Te buscam, daqueles que prosseguem, Senhor, para alcançar o alvo, e que o Teu amor, o amor do Pai, a graça redentora do Teu Filho e as consolações do Teu Santo Espírito estejam com cada um dos meus irmãos aí em casa e espalhados por toda a terra. Se você recebe, diz amém, amém. Deus te abençoe. Aleluia.